Bom, então eu passo aqui para o Wilton, né, que é membro da Associação Brasileira de Direito Constitucional, professor da Federal do Paraná e da Universidade de Passo Fundo. É muito interessante estar aqui com vocês discutindo esse tema. A minha área de pesquisa e os meus textos mais recentes são sobre o impacto do Poder Judiciário no federalismo brasileiro, principalmente pelas ações diretas de inconstitucionalidade, seja no Supremo Tribunal Federal, ou ações diretas de inconstitucionalidade nos tribunais de justiça e observando o impacto que o judiciário também traz no tema da federação. De qualquer maneira, eu e o professor Fabrício Tomil, que está aqui, discutimos também bastante a questão relativa ao federalismo. E também, quando fui convidado a aqui estar, pensei, mas por que fortalecer o poder dos estados e municípios? A pergunta que nos foi trazida, e também é uma grande alegria estar aqui com o Rogério e o Aristides, que me precederam. O Aristides fez uma análise muito interessante sobre a questão dos recursos, o Rogério com índices e uma pesquisa também bastante oportuna e necessária, pois a questão da democracia é fundamental para saber que federação nós vamos ter e com a impressão que a população tem em relação a isso. E quando recebi a pergunta, como fortalecer, eu também pensei, mas por que fortalecer? Primeiro temos que compreender que modelo de federação nós temos, como se dá a questão dos recursos e ver, fortalecer, são várias as formas que nós podemos fortalecer. Nós podemos fazer uma alteração na nossa Constituição, mudando competências legislativas ou competências fiscais, recursos, uma possibilidade, mudando legislação infraconstitucional abaixo da Constituição no que diz respeito a diversos temas, mudando a forma pela qual o governo central interage com os entes subnacionais, na forma de cooperação também é uma forma possível de fortalecer, assim como repensando diversas questões como a responsabilidade por determinadas contas, digamos assim, do Estado, Seguridade Social e tantas outras. Então, o como fortalecer são várias as formas possíveis. A última discussão que me recordo, o Senado, uns 2 anos, fez uma comissão, que eles chamaram uma comissão de notáveis, para rediscutir o Pacto Federativo. O professor Marco Marrafon, que é professor da UERJ, na Faculdade de Direito, que é nosso presidente da Academia de Direito Constitucional, participou dessa discussão, e uma das principais questões da primeira, digamos assim, pacote foi a questão fiscal, que é uma questão, digamos assim, essencial. Então, assim, o como, são várias formas. Agora, para saber o como, nós temos que entender o nosso modelo de federação. E é isso que, digamos assim, que é o mote da minha apresentação. Então, primeiro, que tipo de federação há no Brasil? Quais as diferenças históricas nesse nosso modelo com federalismo outrora existente no Brasil e com outros, digamos assim, padrões federativos? Então, assim como o Rogério me propus fazer um estudo comparado. Bom, aqui nós temos a questão do federalismo brasileiro em perspectiva comparada, seja tempo, E, basicamente, a análise feita diz respeito a competências administrativas entre União, Governo Central e Estados-membros e competências legislativas também entre Estados e União, no primeiro gráfico. O segundo gráfico, por sua vez, trabalha com a questão da iniciativa de quem inicia o processo, legislativo, se é legislativo ou executivo, porque nós sabemos que há uma preponderância muito grande do executivo, seja municipal, federal ou estadual, na teoria do Estado e na organização do Estado, assim como as competências. O que nós observamos? Que, tirando, isso aqui também, a análise que nós fizemos, a análise principalmente pautada no texto constitucional, na estrutura constitucional. Com exceção de governos autoritários em 37, Constituição de 37, Constituição de 67, 69, nós vemos que no Brasil a Constituição de 88, apesar de, comparando com o regime autoritário anterior, ser mais descentralizada, ela é bastante centralista, se comparar a Constituição de 46, a de 34, por exemplo. Zero quer dizer uma grande descentralização. Centralização, por sua vez. Nós observamos que na competência legislativa, a União tem uma competência muito grande. Já a competência administrativa, entenda aqui administrativa, principalmente em executar as políticas públicas, a União também tem um papel maior, mas essa competência administrativa é um pouco, digamos assim, mais equilibrada entre Estados-membros e a União. Então, sim, como disse o Rogério, nós temos um modelo de federação centralizado, com as suas vantagens e desvantagens. É importantíssimo, como já disse o Aristides, a questão de um governo central mais forte, principalmente em momentos de, digamos assim, de
enfrentar temas essenciais, seja de cidadania, seja de estruturação do Estado. Então, o centralismo não é necessariamente algo ruim, mas nós temos um modelo razoavelmente centralizado. Aqui, também pautado num estudo feito por Tomil, Ortolã e Camargo, que compararam principalmente também a estrutura constitucional, uma comparação da federação no espaço, analisando as competências administrativas e as competências legislativas. Ali foram escolhidas algumas federações, algumas das diversas federações relevantes. Se nós observarmos em competência legislativa, né, o Brasil ele é campeão de centralização. De outro lado, em competências administrativas, execução, elaboração, principalmente políticas públicas, o Brasil também é razoavelmente centralizado. Apesar de ser muito diferente do Brasil e da Áustria, né, o modelo constitucional do Brasil e Áustria ele é razoavelmente parecido. Bom, sobre as competências legislativas, né? A competência legislativa no estudo nós fizemos, nós listamos para ver, né, essas competências, né? Então o estudo fez uma análise de cada uma delas nessas federações. As competências administrativas também, né? Então esse foi digamos assim, a classificação que nós utilizamos. Isso aqui é um quadro a partir da Constituição Federal de 88 sobre, de um lado, né, as competências que os estados e a União possuem, as competências do lado, né, no eixo aqui vertical, nós temos a privativa da União, a concorrente, em que a União apresenta a norma geral e os outros entes federativos as normas especiais, mas a interpretação jurisprudencial sobre a questão das normas concorrentes, do Supremo principalmente, é algo bastante restritivo a um maior poder de decisão dos entes subnacionais, né? Se dá uma interpretação em que, digamos assim, se privilegia bastante a competência de estabelecimento de norma geral pela União. A paralela, né, seria, digamos assim, um tipo de concorrência que há principalmente em outros países, mas a paralela é quando os dois acabam por legislar, mas questões centrais são postas pela União, principalmente em questões orçamentárias, né, tributárias, específicas a cada ente federativo. E depois, né, poderíamos pensar em existência de, porque algumas federações têm, né, competências privativas do Estado. O Estado-membro apenas, né, que legisla. De outro lado, no eixo horizontal, que nós temos, que a gente sempre se preocupa nos estudos que nós desenvolvemos no nosso núcleo, na questão executivo-legislativo, né, com a competência privativa ou exclusiva, né, privativa do executivo, entenda, analisando o legislativo e o executivo, ou seja, só o executivo pode iniciar o processo, concorrente, tanto o legislativo como o executivo podem iniciar, e privativa do legislativo sendo algo que só o legislativo poderia iniciar. O que nós observamos? Primeiro, que os estados não têm nenhuma competência privativa, que só eles podem exercer. Pior ainda, o legislativo também não tem nenhuma competência privativa que apenas a ele cabe legislar. Se nós vamos observar na competência concorrente em que há entre Estados membros, né, o que o Estado-membro pode legislar? Pode legislar sobre algumas questões sociais, política urbana, algumas questões econômicas, ambientais, patrimônio histórico, algumas questões tributárias atinentes aos seus tributos, né, mas o grosso mesmo da competência, direitos, organização dos poderes, processo, defesa, segurança, todas são questões bastante, digamos assim, centralizadas. Sobre alguns aspectos específicos, digamos assim, do poder de agenda dos Estados-membros em temas relevantes. Primeiro, em temas econômicos e financeiros e também, digamos assim, em políticas públicas. A questão da política pública ela é essencial, pois, como bem colocaram Aristides e o Rogério, nós sabemos que o governo central tem tido um papel de destaque na formulação de políticas públicas, mas é um papel de destaque que há uma grande, digamos assim, centralização da elaboração da política e uma maior compartilhação, né, e daí, por sua vez, aos entes subnacionais cabe uma maior execução. O que nós podemos observar aqui também competências administrativas e legislativas, né, mantendo, né, digamos assim, o Brasil, no caso econômico-financeiro, com uma grande, digamos assim, centralização. Já em políticas públicas, em virtude da questão da cooperação na execução, né, nós temos maior participação dos entes subnacionais, mas isso aqui é uma análise mais estática, né,
que não nos demonstra, como bem colocou o Aristides e o Rogério, o papel de, digamos assim, de proeminência da União. Sobre municípios, né? Nós vimos aqui, o Rogério nos mostrou que os estados, a população não vê com tanta importância, digamos assim, aumentar o seu poder, né? Mas o município vem com uma certa importância, porque o município está mais próximo, né, do cidadão. O cidadão, claro, nós temos uma diferença muito grande entre um pequeno município, um grande município como a cidade de São Paulo, em virtude do engessamento constitucional que nós temos, do direito que nós temos. A estrutura de, digamos assim, de poder e organização da cidade de São Paulo, em linhas gerais, é muito parecido com a cidade menor, o que é complicado, pois são realidades muito diferentes, digamos assim, né? Então nós temos esse problema, na minha leitura, um tratamento bastante padronizado para os municípios. O município brasileiro, no que diz respeito a, digamos assim, a sua institucionalização, ou seja, a sua proteção constitucional, a sua previsão constitucional, e em prerrogativas, algumas que o Rogério já nos colocou, estabelecimento, por exemplo, de leis municipais ou, né, de categorias semelhantes ao município, que em outros lugares do mundo chamam-se, né, por outros termos, a questão de se estabelecer legislação, a questão de orçamento. Nós vemos que o Brasil tem uma autonomia nesse sentido bastante grande. Mas o que acontece, né? Eu queria primeiro mostrar isso daqui, né? Acontece que, apesar de ter uma autonomia muito grande, nós temos uma questão problemática no que diz respeito a pensar as políticas públicas. Bom, o que ocorre? Como disse bem o Rogério, é uma choradeira generalizada entre governadores e prefeitos reclamando de recursos. Isso a gente observa cotidianamente, né? No meu estado, por exemplo, o estado do Paraná, a choradeira de 2 anos é exatamente esse problema de renegociação, de endividamento. Então, há essa, digamos assim, essa grande reclamação generalizada nos entes subnacionais, sejam prefeitos, sejam governadores, dizendo que não há, digamos assim, os recursos necessários para a realização das políticas necessárias. Aqui nós temos um gráfico relativo à arrecadação, né? No gráfico 1, trabalha aqui com a participação dos 3 níveis de governo na arrecadação tributária. E no gráfico número 2, né, também nos 3 níveis, a receita disponível. O que nós observamos é uma série histórica de 60, o dado aqui até 2002, e também é um dado da Marta, né, que trabalha, que desenvolve pesquisas com o Rogério. Nós observamos que há um aumento, né, nos recursos, tanto para município, né, comparando, assim, claro que ali na década de 60, os recursos, né, aos Estados-membros eram maiores, mas tirando um período mais longínquo, o que nós observamos digamos assim, um aumento dos recursos atribuídos a estados e a municípios. A questão é como esse recurso é utilizado e o que esse emprego permite que seja ou não seja feito nas políticas públicas conduzidas pelos municípios. Aqui é um dado da OCDE também, da Secretaria de Tesouro Nacional, porque assim, há essa reclamação muito grande em relação aos recursos, né? Mas vamos analisar então, em outros modelos federativos, a questão da distribuição dos recursos fiscais entre os entes federativos, já que, né, a reclamação é essa. E se nós observarmos, o Brasil está bem situado aqui na questão de distribuição de recursos entre os entes federativos, ou seja, muito dinheiro, muito recurso fiscal entregue aos entes subnacionais. Por exemplo, o Brasil está atrás apenas de Canadá, Suíça, Estados Unidos, né? A parte ali mais em cinza são os recursos fiscais empregados pela União, o azulzinho ali é pelos estados, né? E o verdinho é o local, que seria o nosso município. À frente do Brasil, o que nós vemos? Canadá. Mas Canadá é um modelo de federação bastante peculiar. Nós temos questões culturais muito fortes no Canadá. Nós temos a província do Quebec, nós temos uma questão cultural, digamos assim, de formação e estruturação, que, de alguma maneira, explica, né, a maior quantidade de recursos atribuídos, principalmente no caso, às províncias, que seria o azul, né. A Suíça é um modelo absolutamente peculiar de organização do federalismo. Os Estados Unidos, sabemos nós bem, que é um modelo, apesar de ter crescido a centralização norte-americana ao longo do tempo, é um modelo também onde a competição dos mais diversos segmentos é muito grande entre os Estados-membros. E depois disso tem o Brasil. Então, há sim muitos recursos
para os Estados-membros e para os municípios. A questão é como esse recurso é empregado, as obrigações que os municípios e estados têm que seguir em virtude de convênios ou acordos com o governo central ou em virtude de determinação legal ou constitucional. E aqui é um dado que nos permite ver mais ou menos, porque assim, se a gente quer mais recursos, como nós sabemos, né, o direito, a gente fala que direito não nasce em árvore, que precisa de dinheiro para ter direitos, né, para ter políticas públicas, e se quer mais recursos ou se quer mais autonomia, isso de uma maneira reflete a questão dos recursos. O que nós observamos, né, que no âmbito, aqui é uma distribuição entre federal, estadual e municipal, né, o emprego dos recursos, e o que se observa é que a remuneração de empregados no âmbito estadual, mas ainda no município, ela é, digamos assim, ela é muito grande, né? De outro lado, contas fortes de benefícios sociais, essas que o Aristides e o José falaram, ficam, digamos assim, sobre, digamos assim, o emprego de recursos públicos alocados na União. Nós temos ali, né, a questão relativa aos benefícios sociais, digamos assim, uma rubrica bastante relevante. Então, se a gente falar em fortalecer os governos municipais, podemos pensar, então, tá bom, fortalecer de que maneira? Vamos dar mais competência legislativa? Eu sou uma pessoa muito favorável no âmbito da teoria da Constituição e dar maior pluralidade para os entes federativos, para que haja uma maior proximidade do cidadão com o Estado-membro onde ele esteja, porque sabemos que a realidade do Acre e do Rio Grande do Sul é completamente diferente, permitindo, né, decisões políticas diferentes. Bom, mas é claro que também é importante registrar que uma certa centralização desses temas traz como consequências positivas na modulação das leis e dos seus efeitos também. E se você quer mais recursos, o recurso tem que sair de algum lugar. Uma das formas de você dar mais poder é transferindo algumas das responsabilidades da União para estados e municípios, ou fazendo com que estados e municípios participem mais de algumas responsabilidades que são da União, da forma pela qual eu organizo essas políticas públicas e essas atuações. Como disse para vocês também, recentemente tenho me deparado, eu sou jurista, né, sobre o impacto que o judiciário tem na federação. Né? Há uma produção normativa muito grande e, em virtude do modelo constitucional brasileiro, os atos normativos, sejam eles leis, resoluções, os atos normativos estabelecidos por qualquer um dos poderes podem ser objeto de questionamento, seja por meio de um caso específico. Então eu tenho um problema, eu indivíduo, eu grupo tem um problema específico e tem determinado ato que me afeta, né? No meu problema, no meu caso, eu posso alegar inconstitucionalidade, ou alguns legitimados, alguns órgãos, algumas instituições podem ir ao Supremo ou ir aos tribunais de justiça e dizer, olha, essa lei, esse ato é inconstitucional. E a literatura jurídica trabalha muito com a ideia de que o controle de constitucionalidade, ou seja, o controle que os juízes fazem sobre os atos normativos, ele é muito importante para proteger minorias, para proteger grupos que podem, em virtude de maiorias legislativas, serem oprimidos. Mas estudando, nós vimos que a principal função desse controle, que a gente chama abstrato e concentrado, ou seja, alguém vai no Supremo ou no Tribunal de Justiça pedir para que um ato normativo seja declarado inconstitucional, a principal consequência dele é majorar a centralização. Tá? O que a gente observa nos dados que nós analisamos, que de 1.810 ações diretas de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, no mérito, no final, né, apenas 5% foram procedentes. E o Supremo disse, de fato, esse ato normativo, né, é inconstitucional. De outro lado, quando é um ato normativo estabelecido pelo Estado-membro, porque o Supremo ele apenas analisa atos normativos estaduais, do Estado-membro, né, por meio dessa ação direta de constitucionalidade. O índice é muito maior, é 22%. E esse padrão acaba por se repetir também nos tribunais de justiça. Nós temos 27 tribunais de justiça, todos eles prevêem ações diretas de inconstitucionalidade estaduais, alguém, legitimados ativos, em geral quem? Prefeito, Câmara Municipal, governador, procurador de justiça, do Ministério Público Estadual, Ordem de Advogados do Brasil. Cada Constituição estabelece os seus legitimados, né? Cada Constituição é estadual, cada Estado-membro tem a sua Constituição, que é muito parecida com a Constituição Federal por uma série de razões. Ótimo. Nós observamos que também os tribunais de justiça eles auxiliam nesse processo de centralização no federalismo brasileiro. Por quê?
Ações diretas de constitucionalidade julgadas procedentes de atos normativos estaduais, de cada duas, uma é julgada mais ou menos procedente, ou seja, de fato há um problema de constitucionalidade, essa norma tem que ser declarada inconstitucional, e de município ainda maior, de cada 4, 3. Então, além de nós termos uma estrutura constitucional bastante centralizada, nós temos um papel que o judiciário tem exercido de maior centralização. Se de um lado nós temos competências legislativas bastante centralizadas, é inegável que nós temos também uma grande quantidade de recursos alocados aos entes subnacionais. A questão é que boa parte desses recursos é utilizada em pessoal e, digamos assim, e as vinculações estabelecidas não permitem uma margem maior de manobra para que os entes subnacionais consigam promover de uma maneira um pouco mais autônoma determinadas políticas. Então, o que ocorre? Como aumentar o poder? São várias as formas de aumentar. Nós podemos alterar a estrutura constitucional, legislativa, ou de políticas públicas, podemos estabelecer novas formas de políticas de cooperação, digamos assim, entre os entes federativos. Bom, algumas conclusões, né? Me parece que é correto o papel que o governo federal e, na verdade, o governo central tem tido de condução de importantes políticas públicas, de coordenação de importantes políticas públicas, de estabelecimento técnico, digamos assim, de benchmarks, de padrões de avaliação. Isso é algo, digamos assim, importante. Mas não obsta, né, que nesse segundo momento, chamaria eu assim, né, de um papel de destaque do governo central, principalmente questões sociais, que a gente não possa refinar e repensar mecanismos de cooperação que permitam um maior papel, digamos assim, entre os entes federativos subnacionais. Como bem colocou aqui o Aristides, nós temos a questão, Rogério, nós temos aqui, nesse momento, um modelo germânico, digamos assim, de condução das políticas públicas pelo nosso governo central e, digamos assim, nós temos mitigado mais as competições entre, digamos assim, os entes federativos. Esse é o modelo que nós adotamos, um cooperativo pautado mais em, digamos assim, uma estrutura alemã de, digamos, cooperação. E o nosso mediador, o Fábio estava discutindo a questão da segurança pública, né, e os papéis. Nós vemos cotidianamente a reivindicação de maior, digamos assim, federalização. O que é bom de um lado, mas é ruim de outro, porque, por exemplo, estabelece padrões, digamos assim, seja remuneração, seja de atitudes, que, se de um lado a segurança pública, tenho certeza que é bastante relevante em virtude uma certa desorganização que há na maneira pela qual a segurança pública é pensada no Brasil, em outras questões dificulta que problemas específicos no ente federativo seja atacado. Então, na verdade, assim, o que precisa um panorama também assim, e formas como mudar são várias, né? Agora a gente tem que ver o que nós queremos, né? E parece que a forma mais adequada é permitir modelos mais cooperativos entre o governo central e os entes subnacionais, dessa forma aumentando um pouco o poder de agenda e decisão. Então é isso, agradeço novamente o convite, espero ter correspondido. Obrigado.